Desde a invenção do videogame, muita coisa boa foi criada, mas também muitos jogos horríveis e de mau gosto foram lançados para os consoles. Aqui é Headshot e hoje nós vamos falar dos 10 piores jogos de todos os tempos. Em 10º lugar, Leisure Suit Larry Box Office Bust. Um jogo chato de doer, repetitivo e sem graça. Lançado em 2009 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, esse é o 8º jogo da série que ficou famosa por causa do apelo erótico que beirava a baixaria. A franquia tinha um certo charme politicamente incorreto, mas com Box Office Bust ele foi por água abaixo. O jogo consiste em quests repetitivas e intermináveis. A jogabilidade é ruim e o humor, marca dos games anteriores, aqui não deu ar da graça. O jogo não é ruim porque foi feito por um estúdio meia boca. Ao contrário, quem o desenvolveu foi a Team 17, produtora da clássica série Worms. Pelo visto, eles deveriam ter ficado só nos jogos de estratégia mesmo. O roteiro do jogo foi feito pela produtora do comediante Adam Sandler. Talvez esteja explicado porque as piadas são péssimas. Em 9º lugar, Sonic the Hedgehog, uma festa de debutante pra lá de desastrada. Este não era apenas mais um jogo da série, ele foi lançado em 2006 para comemorar os 15 anos do Sonic, mas bastam alguns minutos de jogo para você perceber que o game foi feito nas coxas. O mais irritante são as telas lentas de carga de dados. O gamer passa mais tempo lendo o texto no loading do que se divertindo. Era algo muito apropriado para um jogo em que a velocidade é tudo. Sem contar o uso patológico da simulação da física, que estraga o jogo em vez de torná-lo mais divertido. Morrer logo na primeira fase não era nada difícil, pois cair para fora da pista já significava morte instantânea. Mas chato mesmo era perder todas as vidas nessa etapa. O jogador não conseguia atingir nem a primeira oportunidade de salvar o jogo. Na época, a crítica caiu matando no beijo que o Sonic dá na Princesa Elise, considerado uma das maiores bizarrices da história. Em 8º lugar, Daikatana. O projeto era ambicioso. John Romero, uma lenda da indústria dos games, queria que este título fosse sua maior criação. O jogo começou a ser desenvolvido em 1997. Teria 24 fases e um enredo de tirar o fôlego, com direito a viagens no tempo. Só que a coisa acabou desandando. Romero se embananou inteiro com a própria ambição. O resultado foi um jogo medíocre, com personagens estereotipados e jogabilidade tacanha. Nem o tal enredo genial se confirmou. Os chamados sidekicks, personagens comandados pelo computador, que deveriam auxiliar o protagonista em algumas fases do jogo, eram de lascar. Por causa da inteligência artificial digna de uma ameba, eles mais atrapalhavam do que ajudavam o jogador. O triste é que o designer John Romero criou grandes jogos antes de assinar essa bomba, entre eles Wolfenstein 3D, Doom e Quake. Em 7º lugar, Superman 64. Em 1999, a produtora Titus teve uma ideia nada original, mas que parece boa: adaptar para videogame um personagem famoso das histórias em quadrinho e das telas do cinema. Assim nasceu esse título 3D para Nintendo 64. Só que o game era tão ruim que nada adiantou pegar carona na fama do herói. Os gráficos eram toscos, os controles piores ainda. E o pobre Super-Homem ainda pagava de ginasta olímpico, voando entre argolas o tempo todo. Tá bom ou quer mais? Coitado do Super-Homem. Nesse jogo, ele era atormentado o tempo todo por uma névoa de kryptonita. Só que isso não passava de uma gambiarra. Foi o jeito que os desenvolvedores encontraram para disfarçar as limitações gráficas do game. Mas embora fosse uma catástrofe, o jogo até que vendeu bem. Em 1999, ele foi o 3º mais vendido para Nintendo 64, né, gente? Vai entender. Em 6º lugar, Jurassic Park Trespasser. Em 1998, lá estava Steven Spielberg mais uma vez se envolvendo com o universo dos games. Com esse título, a promessa era revolucionar os jogos de tiro em primeira pessoa. Os desenvolvedores de Jurassic Park Trespasser até que se esforçaram bastante, mas acabaram criando um título cheio de problemas. Para cada inovação, sempre havia um ou mais elementos frustrantes, a começar pela inteligência artificial dos dinossauros, que era muito mal programada.
Puxa vida, custava ter feito uns dinossauros um pouquinho mais espertos, hein? Annie, a protagonista do jogo, também era um pouco lesada. A simples tarefa de pegar um cartão e passá-lo em um leitor para abrir uma porta envolvia cotovelos dobrando de um jeito impossível e intermináveis minutos para executar algo tão besta. O pior é que o jogador passa a maior parte do tempo empilhando caixas para superar os obstáculos. Um game eletrizante, você não acha? Em quinto lugar, Bubsy 3D. O cenário era pavoroso, parecia ter sido feito pelo estagiário da firma. Mas ruim mesmo era o protagonista, um gato metido à besta e que tinha a irritante mania de soltar piadas sem graça uma atrás da outra. Ele foi criado para ser um mascote cool, que pegasse carona na onda de personagens como Mario e Sonic. Não emplacou, é lógico. E mais, apesar do visual infantiloide, Bubsy era um game difícil de jogar, enquanto o gato que lhe emprestava nome era mais chato ainda de controlar. Tudo isso porque tinha uma câmera meio bêbada, e toda vez que Bubsy pulava, a câmera apontava para baixo para ajudá-lo a cair na cabeça dos inimigos e derrotá-los. O efeito era péssimo e deixava o jogador meio tonto, e ainda mais confuso com a bizarra capacidade do gato de planar. Mas nada supera as piadas. Era uma piada cretina a cada 2 segundos, e o pior, com uma voz capaz de levar qualquer um à loucura. Em quarto lugar, Legend of Zelda Faces of Evil. Sim, meus amigos, a cultuada franquia The Legend of Zelda tem um jogo entre os piores da história. Faces of Evil, de 1993, era tão ruim que a Nintendo nem o coloca na lista oficial dos games da série, aproveitando-se do fato de que ele foi feito sob a licença da Philips para um console chamado CDI. A tosquice do jogo dava dó, com personagens descaracterizados e animações dignas da pergunta: é pra rir ou é pra chorar? Link, o personagem central, era um completo bocó, sempre pedindo beijinhos para Zelda. Em terceiro lugar, Plumpers Don't Wear Ties. Difícil de entender como alguém foi capaz de conceber um jogo tão bizonho. Lançado em 1994 pela Kirin para o final do console 3DO, Plumpers Don't Wear Ties, ou Encanadores Não Usam Gravatas, pretendia ser um game em full motion video, do gênero pornô light. Na prática, porém, não passava de um slideshow com fotos vulgares amarradas por uma narração de gosto bem duvidoso. Na boa, esse título pode ser considerado uma das maiores enganações da história dos videogames. Se o jogo não era uma sequência de fotos estáticas, como a produtora teve a cara de pau de vendê-lo como full motion video? Muito simples, aplicando um golpe nos consumidores. Na verdade, só a abertura de Plumpers Don't Wear Ties era feita em FMV. Há quem considere esse jogo um dos responsáveis pela morte do console 3DO, que teve sua produção encerrada em 1996. Em segundo lugar, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nesse game de NES, lançado em 1989, o jogador encarnava primeiro o personagem Jekyll. Passeando pela cidade, ele era atacado por cavaleiros que soltavam bombas e garotos que lhe davam estilingadas. Sem contar a bicharada, gatos, cachorros e passarinhos histéricos. E sabe como o doutor se defendia? Com uma bengalada. Isso mesmo, você era atacado por um bando de malucos sem qualquer motivo aparente e tudo que podia fazer era dar bengaladas neles. Não fosse pelo nome, você jamais desconfiaria de que o jogo foi inspirado no clássico da literatura que deu origem a vários filmes. O enredo do game, além de bizarro, nada tinha a ver com a história do romance, muito menos com as versões do cinema. Para fechar com chave de ouro, a capa do estojo de Dr. Jekyll and Mr. Hyde foi considerada uma das mais feias da história dos games. Chegamos finalmente ao primeiro lugar. O jogo ET. O filme de Steven Spielberg fazia um sucesso estrondoso em 1982, mas o jogo baseado nele, lançado no mesmo ano pela Atari, revelou-se uma das maiores podreiras de que se tem notícia. É que os desenvolvedores correram demais para lançá-lo antes do Natal. Resultado, uma tranqueira muito chata de jogar. Muita gente que comprou o cartucho resolveu devolvê-lo, e a Atari acabou amargando um dos maiores prejuízos de sua história. O mais engraçado foi a solução encontrada pela Atari para se livrar dos cartuchos encalhados. A empresa teve a brilhante ideia de enterrá-los num aterro sanitário no Novo México, e ainda teve de lidar com a acusação de ter cometido um crime ambiental. E é isso aí, meus amigos, o que você acha? Você acredita que ET é o pior jogo de todos os tempos? Deixe a sua opinião e nós nos vemos aqui no próximo vídeo.